Que você está lendo? Mais um livro no canal e dessa vez agora eu vou falar sobre um livro que eu esperava muito mais, mas que, por incrível que pareça, isso continua sendo um baita elogio. Mas antes de começar o livro, aquele pedido de biscoito básico, se você não segue o canal, clique em seguir, clica em ativar as notificações, compartilha, comenta, que ajuda muito a gente que está começando. Se você não entendeu por que eu falei que esse livro eu esperava muito mais dele e mesmo assim isso ainda é um elogio, eu vou te dizer por quê. Eu estou falando do segundo livro da escritora Aline Bay, que o primeiro livro dela foi O Peso do Pássaro Morto, e eu já falei diversas vezes sobre esse livro aqui no canal. Inclusive, tem resenha desse livro. E eu esperava muito desse segundo livro dela, porque todo mundo falava demais desse livro, fala demais desse livro. Então eu fui com a expectativa muito alta. E eu estou falando do livro A Pequena Coreografia do Adeus. É um livro super curto, mas que ele é muito bom. Aí você vai falar, caramba, você falou que esperava muito e agora você fala que ele é muito bom? Sim, o livro é muito bom. Só que você entra nele achando que ele vai ser, porra, muito bom como o Peso do Pássaro Morto. Então você acaba que no final dele você fala assim, poxa, eu achei que falavam tanto que era mais impressionante. Mas tem os dois livros, eles se falam muito bem. E até eu vou até começar a pesquisar um pouco mais sobre a Aline Bay, até seguir ela no Instagram, para entender um pouco por que, que ela escreve sobre praticamente a mesma temática. O Peso do Pássaro Morto era um livro que é um livro que fala muito acompanha a vida, né, da criança até ela ficar já lá com 50 e poucos anos, lá acho que acaba o livro. E a Pequena Coreografia do Adeus vai na mesma linha, né? Assim, e por que, os dois livros impactam tanto a gente? Porque eles são livros ordinários. Ordinários no sentido de, cara, assim, é coisa corriqueira. São reflexões da vida do dia a dia. Então vamos lá. O Peso do Pássaro Morto foi o primeiro. Eu estou falando desse aqui agora, que é A Pequena Coreografia do Adeus. Mas vamos lá. O livro começa da mesma forma que O Peso do Pássaro Morto. O Peso do Pássaro Morto conta a história da Carla, né, garota ainda, garotinha ainda, e A Pequena Coreografia do Adeus conta a história de Júlia. E se você vir o vídeo que eu fiz, né, do outro livro, você vai entender essas conexões. Mas o livro começa com Júlia tendo, sei lá, seus 6, 7 anos, pais separados, né? E esse livro, todo mundo que tem filho devia ler esse livro, porque ele é praticamente aquele livro, o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido, porque ele frisa muito os impactos, tanto positivo como negativo, se houver algum impacto positivo, mas acho que o impacto positivo da separação dos pais vai ser muito lá na frente, depois de repente terapia, e aí a criança depois lá na frente, depois de adulto, vai de repente ter percebido algum ponto positivo, mas quando é criança, eu acho que deve ter só ponto negativo na cabeça da criança. Eu não sei porque eu não passei por essa situação. Mas começa o livro, a Júlia no parquinho, brincando com a amiguinha, e ela reconhece o pai andando com uma mulher na rua. E aí começa já a fazer relação do como que o pai trata aquela mulher e como o pai tratava a mãe. E agora como o pai trata a mãe, eles estando separados. E aí já começa, na cabeça da Júlia, já causar um bando de sentimentos negativos ali, né? Confusões mentais. E é tanta confusão mental que esse episódio daí acaba com ela enfiando a porrada na amiguinha e a mãe levando ela para conversar com a mãe da Júlia, né? E aí acaba. E é legal que a Júlia tem uns episódios de daydreaming, né? Que é aquele do tipo que você pensa uma coisa, mas você fala completamente diferente, ou você faz completamente diferente. Um pouco daquele filme As Aventuras de Walter Mitty. E então beleza, vai para casa, a mãe
dar-lhe um bom esporro nela, e aí vem um outro ponto da confusão mental que a Júlia vive. A Júlia, os pais estão separados, e quando ela chega em casa, a mãe da amiguinha fala do que aconteceu, a mãe da Júlia, pô, beleza, pede desculpa e tudo mais, e quando fecha a porta ali, ela desce a mão na Júlia. E aí começa a perceber, né? O livro começa a trazer que isso é uma coisa constante da vida da Júlia. E eu trouxe até alguns trechos do livro que destacam isso, né? De a confusão que causa na cabeça de uma criança. Aí eu não falo nem de criança, falo criança, adolescente, qualquer idade, né? Da violência dos pais, né? Então, assim, tem um trecho que é muito gritante, que ela fala assim que, cara, era muita violência e que era fichinha. Depois que ela batia tanto nela, do tipo assim, podia fazer o que ela quisesse, que qualquer coisa dali pra frente ela ia levar numa boa, porque para ela tinha o diabo em casa, né? E aí, sobre esse episódio do parquinho, que ela vê pela primeira vez o pai com outra mulher, eu trouxe um trecho que é bem impactante, né? Que é assim, abre aspas. Sabe, pai, te ver andando com aquela mulher na praça me fez entender que você saiu de casa porque a nossa casa, ou seja, a mãe, era um lugar inóspito para você derramar o seu amor. Uma terra infértil, não chove. Pelo contrário, o sol torra cada pedaço de vida de um jeito que não sobra nada no horizonte. E ainda assim, eu nasci. Então ela retrata um pouco do ambiente onde ela foi criada. E aí, do tipo, o livro vai passando com momentos do dia a dia da Júlia. A mãe deixava claro o quanto ela não poderia esperar nada do amor de um homem, porque é aquilo que sobrava no final para ela, uma mulher bem amargurada. Então ela cresceu achando que ela não ia ser suficiente para ninguém e ninguém ia poder dar o amor que ela queria, porque ela não sabia nem o que era o amor que ela podia esperar de alguém, né? Que a mãe pintava o amor como uma coisa meio bandida até. E aí é legal que a gente começa a entender o porquê que o nome se chama A Pequena Coreografia do Adeus. A mãe enche ela de tarefas administrativas na casa, ela tem que fazer faxina na casa, lavar a roupa e fazer tudo, né, na casa. E aí ela tem um trecho que é engraçado, que ela começa, sempre que ela vai fazer alguma tarefa que a mãe manda, ela tenta jogar a cabeça dela para outro lugar para tornar aquilo dali um pouco menos sofrível. E aí, na hora de botar a roupa para lavar, ela ficava vendo ali as roupas na máquina de lavar. E aquilo dali para ela era uma dança. Então ela retratava assim, pô, que ela queria ter a beleza das roupas numa máquina de lavar. Porque para ela aquela coreografia da leveza das roupas se conectando e depois se desconectando numa harmonia, numa leveza, numa sutileza, aquilo ali para ela via beleza, aonde, como ela mesma retratou, num ambiente inóspito que ela tinha em casa. Ainda nesse episódio que ela bateu na amiguinha e a mãe da amiga levou ela em casa, ela acabou tomando uma coça da mãe. Tem outro trecho também que ela traz que é interessante, né? De novo, assim, são pequenas passagens que se você trouxer para a tua vida, você pode, pô, caramba, legal isso, essa reflexão, essa ótica, eu não tinha visto ainda. E ela traz um trecho que ela estava chegando em casa e aí ela se dá conta do que aconteceu. Então ela tem ali a consciência do que aconteceu, ela tem a consciência do que irá acontecer, né, com a mãe batendo nela, e o que irá acontecer da relação dela com a melhor amiga dela, né? Então assim, ela tem uma ampliação da consciência. E ela traz uma coisa que é muito interessante, que é, dizem que isso é o pior. Quando alguém comete um crime, não é o cárcere ou o exílio, mas o encontro com a própria consciência.
E aí, de fato, é verdade, pelo menos do meu ponto de vista, que tanto que você acha que é mais assim impactante do ponto de vista de um criminoso? É ele ser condenado à morte ou à prisão perpétua? Porque eu fiz essa relação nessa questão da consciência. Porque quanto mais consciente aquilo dali que você está passando pode ser muito doloroso para você, né? Então imagina você ficar privado da tua liberdade, mas você ficar obrigado a conviver com você mesmo e com sua própria consciência para o resto da vida, com aquilo que você fez e que as consequências que te levaram, né, que te causaram. Então eu achei interessante porque naquele momento ela percebeu que o que ela tinha feito ia marcar ela para o resto da vida. E eu acho que isso começa a impactar você ao longo do livro, porque se você depois for parar para pensar, por isso que é tão contraditório o que eu falei de que o livro ele não é nada demais, ao mesmo tempo ele é profundo. Porque a história dele não é nada demais. Vai contar a história de uma criancinha até depois a fase adulta ali, e nada demais acontecendo na vida dela. É uma vida ordinária. Só que é tão recheado de reflexões, como mais um que eu vou trazer aqui agora. Disso que ela em casa tinha um ambiente inóspito e ela entendia até porque o pai tinha ido embora. E aí ela traz a questão de que mesmo quando o pai morava lá, não era nada diferente. Então aqui, as coisas não eram mais fáceis quando meu pai morava com a gente. Um dia estávamos nós três sentados no sofá assistindo a um jogo da Copa. Eu disse: quando a Natasha, uma garota do colégio, faz algo errado, a mãe dela não bate, apenas conversa, mostrando onde está o erro, dando exemplos até da própria vida. E por tudo isso, a Natasha é uma menina calma quando derruba o pote de tinta na aula de artes. Quando fala de uma estrela no seu boletim, ela não sente medo. Quando falta uma estrela no seu boletim, ela não sente medo de voltar para casa. Bate sino e a Natasha guarda os cadernos, fecha o zíper e dá tchau. Atravessa o pátio e sempre vai em busca da mãe. Sorri quando encontra, recebe de volta um doce beijo na bochecha. Às vezes até um pirulito ou pedaço de bolo que a mãe traz de casa. Assim elas seguem tranquilamente para casa. Quando ela falou isso, o pai olhou para ela e deu um risinho nervoso. Então, atrás, a mãe levantou do sofá, pegou o primeiro objeto que estava na frente e arremessou nos dois. Então, assim, de novo, o que tem de mais aí? Cara, muitas famílias devem ter esse ambiente. E eu já tive um ambiente de um relacionamento onde objetos voavam. Mas a reflexão fica, caramba, eu tenho que tomar cuidado como eu lido com os meus filhos. Não estou falando que você vai bater nos teus filhos, mas qualquer coisa que você faz para corrigir os erros dos teus filhos vão impactar positivamente ou negativamente na cabeça deles. E aí o livro vai evoluindo. Eu acho que eu vou falar do livro e depois eu volto para os trechos que eu destaquei. Porque, de novo, a história é normal, né? Então, assim, ela vai ganhando idade e começa a traçar um pouco no livro, começa a trazer no livro um pouco a rotina de o pai indo de tempo em tempo, né, 15 dias lá, indo pegar ela para curtir o fim de semana e tudo mais. Começa a retratar, aqui atrás é o Frederico, tá? Ele vem dar alô pra gente aqui agora. Começa a retratar o Natal, o Réveillon, os aniversários, a vida com a mãe, a mãe espancando ela o tempo todo, a mãe passando uma energia sempre negativa. Aí ela, quando está ali com um pouco mais de idade, ali pela casa dos 18, por aí, ela arruma um emprego e, com muito medo, resolve ir embora. Com muito medo, não de ir embora, mas com muito medo de falar com a mãe que ia embora. Então ela resolve simplesmente, nem avisa nada, e um belo dia arruma a mochila e fala: mãe, hoje eu não vou dormir em casa. A mãe pergunta: aonde você vai dormir? Ela: aluguei um quarto perto do trabalho onde eu vou começar agora. Então a mãe simplesmente fala: tá, legal. E ela vira as costas e sai de casa. Ela começa a trabalhar num café,
de uma mulher né, e casada, com filhos super legais, os donos, e ela começa a retratar ali o dia a dia dela, atendendo os clientes. Ela tem um cliente que vira um dos personagens principais ali, que é um ex-boxeador, então ela fica conversando com esse ex-boxeador. Também na trama aparece o filho da dona do café, que mora em Paris, e de tempo em tempo vem visitar a mãe, e tenta ali se aproximar dela, mas ela acaba que não dá bola, porque ela não sabe nem como lidar com um relacionamento. Isso é bem claro no livro. E ela vai evoluindo, e ela mora numa pensão, né? Ela aluga um quarto numa pensão do outro lado da rua, e ela conhece um escritor, e o sonho dela é ser escritora, e também tem ali na trama longos papos que ela tem com a viúva, que é a dona da pensão, mas assim, nada a destacar também. E aí ela começa a ter um pouco mais de relacionamento com o pai, porque ela começa a ficar um pouco mais adulta, e ela começa a ter consciência da importância e do prazer e da oportunidade que é poder conversar com a família, né? E tem até um trecho, eu falei que não ia ler trechos agora, mas vamos seguir. Mas ela começa então a curtir o tempo com o pai, mas é engraçado que até esse negócio de curtir um tempo com o pai é interessante que assim tem algumas pessoas que têm problema com o silêncio, né? Assim, às vezes o silêncio ele pode ser um tanto quanto desconfortável se você não tem a intimidade, né? Então tem pessoas que não ficam confortáveis no silêncio com algumas pessoas, né? Assim, pode ser seu marido, a sua mulher, seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, não importa, mas tem vezes que você não fica confortável com o silêncio. E ela prefere encontrar com o pai em lugares públicos, porque justamente não tem esse silêncio, essa intimidade que ela nunca teve com o pai, né? Então ela não sabe lidar com essa intimidade quando ela fica com o pai. Então ela prefere encontrar com o pai em lugares públicos, onde tenham programações, né, para eles se entreterem. E aí o pai sempre leva ela no trabalho, quando pega ela, né, no fim de semana, assim, sempre leva ela no trabalho assim, para cumprimentar lá o pessoal do trabalho dela. Ele gosta de mostrar ela para o pessoal, né? E depois vão fazer lá a sua programação. E aí ele se aposenta, ela começa a poder passar um pouco mais tempo com o pai, e o pai revela ter um hobby, que é de fazer trabalho com argila, e ela começa a curtir esse hobby com o pai. E aí um belo dia, que ela tá nessa vida lá, né, de vai pro pai, vai pra mãe, um dia ela resolve passar o Natal com a mãe, mas há muito contragosto, porque ela estava quase falando que ela queria passar sozinha, passar com o pai, mas ela ficou com medo. É uma mistura de medo e pena da mãe. Então ela resolve sim ir passar com a mãe, e nesse Natal a mãe, sei lá, tá meio diferente, a mãe não dá nem bola por ser um Natal, e é engraçado que ela vira para a mãe e fala assim: ah, mãe, vamos fazer diferente, vamos fazer só uma salada, algo assim, porque ela virou vegetariana. E aí chega lá no Natal da mãe, a mãe fez um puta de um Chester, né? Então ela meio que leva assim pro lado do, cara, nem isso você foi capaz de prestar atenção, ou pior, isso, assim, além de você prestar atenção, você fez de propósito. Então é uma mistura de cutucada ali. E aí ela sai do Natal, só janta ali, vai embora, resolve encontrar com o pai e descobre que o pai tinha falecido, né? Então, assim, tem uns acontecidos ali, mas nada demais, mas o pai falece. E isso arrasa com ela. Ela liga para a mãe e a mãe recebe de uma maneira bem, bem ruim o acontecido. E acaba o livro, ela, depois do enterro ali e tudo mais, ela indo encontrar com um dos amigos do pai, que o pai sempre levava ela lá para cumprimentar o pessoal. Ela acaba indo encontrar com esse amigo do pai lá no trabalho,
para contar do acontecido e tudo mais. E isso eu não entendi, tá? Te dizer que, assim, de coração eu não entendi. Ela vai contar lá para esse cara, nunca tinha tido nenhuma menção desse cara, mais, assim, uma menção diferente no livro, e ela vai contar para o pai, para ele sobre o pai, vão para um bar tomar uma cerveja, alguma coisa assim, e ela transa com ele. Tem, assim, um pouco da passagem da primeira vez dela com esse cara, e aí o livro caminha para o fim e ele acaba. Então, assim, te dizer que é um livro rápido, não só porque é rápido de ler, mas porque ele passa rápido, de fato. Né? E a maneira como termina, eu te dizer que eu não entendi por que introduziu um episódio dela transando com o Maurício, se não me engano, que é esse amigo do pai. Eu acho que vou ter que ler de novo esse livro para entender o porquê que isso aconteceu no livro. E para rapidinho, como eu falei que eu ia comentar alguns trechos dele que realmente impactam. Tipo assim, se você marcar alguns trechos assim, de repente guarda para você e vai lendo depois ele. O Kindle tem essa vantagem, você pode marcar os trechos e depois você escolher ali exportar notas. Aí você vai receber por e-mail um PDF com todas as marcações. Tá? Isso é muito legal para depois você, de bobeira, anotar, entrar no teu e-mail e pegar de novo ali os PDFs e dar uma lida, somente nos trechos que te marcaram daquele livro, como esse outro aqui que eu vou ler, que é um trecho super simples, mas, cara, como, pelo menos para mim, bateu demais, que é uma pena que a maioria das nossas avós vão embora antes de virarmos pessoas que sabem aproveitar uma conversa. E aí você pode... Por que marcou tanto? Porque, geralmente, tem muita gente que os avós partem quando ainda é novo. Né? O meu caso, pelo menos, foi assim. E eu queria muito ter tido a oportunidade de ter a consciência de, caramba, como é bom conversar, que é uma coisa que eu faço muito com os meus pais hoje em dia. Tem diversos programas que são simplesmente ficar batendo papo. Então, assim, de novo, um trecho super simples que faz a gente refletir, será que a gente está dando atenção e está dando carinho aos momentos que a gente tem? Porque eu vou falar agora uma coisa bem pesada, mas assim, para refletir. Se você parar para pensar, você poderia dar mais atenção a alguns momentos que você acha que são simples, se você transformasse esses momentos em unidades, né? E não assim num tempo abstrato, porque a gente tende a achar que a gente é infinito, que a gente é eterno, porque está muito longe lá o futuro, né? Eu tenho 44 anos de idade e se eu for pensar, não, pô, para isso acontecer, caramba, você vai falar, não, tá, amanhã então eu não vou fazer isso não, porque você sempre acha que você tem muitas oportunidades. Mas para pensar e faz um cálculo pega pessoas queridas que você tem e pensa quantas vezes você vê essa pessoa querida por mês. Então, sei lá, se você é uma pessoa que vê o teu pai, tua mãe, o teu avô, tua avó com muito pouca frequência, não sei lá, se você vê o teu avô, a tua avó, a gente está falando de avós agora, se você vê o teu avô e a tua avó, sei lá, uma vez a cada 2 meses, aí você, de repente, se você transformar isso em quanto tempo eles ainda vão compartilhar aqui esse espaço com você? E será que, de repente, a cada 2 meses, você então está falando que você vai ver eles 6 vezes por ano? Quanto tempo você não tem de oportunidade de bater um papo, uma longa conversa com eles? Então pensa que se é uma vez a cada 2 meses, passou 2 meses, conta. Então se você vai ter, estou chutando, mais 20 vezes, acabou, você tem 19 agora. Então, de repente, isso pode fazer com que você dê mais atenção a alguns momentos mágicos que você não vê a mágica por trás dele. E aí eu vou trazer agora um outro episódio que é muito legal da reflexão que ele traz. Esse trecho que eu vou trazer aqui é um trecho que mostra o peso que ela sentia ao ser espancada
pela mãe, né, que era porque a mãe fazia isso com muita frequência e não era só questão da violência da mãe, era violência física, né? Era também a questão da violência psicológica, porque tinha a questão dela bater, tinha a questão dela falar que o amor não era aquilo que ela buscava, porque não ia sobrar nada para ela, era que ela não era capaz, que ela não era suficiente, que ela não é bonita, e aí tudo isso junto, né, ela retratava que assim, a mãe trazia tudo isso como um rolo compressor. E aí ela falou, abre aspas, agora, em silêncio, ela percebia que o seu erro foi usar todos os recursos, um atrás do outro, muito rápido. Isso acabou me deixando resistente como o diabo e nas mãos da dona Vera, nada, ou quase nada, que ainda pudesse me cortar. Esse trecho que eu destaquei faz parte do momento onde a Júlia começava a ficar indiferente aos momentos que ela era espancada, que ela sofria algum tipo de assédio psicológico, porque tinham trechos que ela ficava jogando a cabeça dela para longe, para muito longe, quando ela estava sendo, ela deitava ali, tirava a roupa e a mãe pegava o cinto e ficava batendo nela. Ela contava que ela ficava projetando a cabeça dela para uma viagem, para algum lugar prazeroso, porque ali o corpo, só estava o corpo dela, a cabeça estava muito longe dali. Esse trecho que eu vou trazer aqui agora, ele me lembrou um livro que é Evicted, o nome, que é o termo em inglês que usa para quando a pessoa é despejada de casa, e é um livro que fala sobre o impacto do despejo na cabeça, na construção ou na desconstrução da identidade de alguém. Que ele fala que por mais que você tenha um lar conturbado, não importa, ele continua sendo a tua referência de casa. E a casa, para a gente, é o nosso porto seguro. Mesmo que você não tenha um porto seguro, mas ele continua sendo a referência do teu ninho, da onde você vai quando você precisa. E aí, aquilo dali é um pouco de quem você é um pouco da sua identidade. E aí, naquele livro, nesse Evicted, ele fala que quando você perde a sua casa, o seu lar, você perde um pouco da tua identidade. Então você tem que reconstruir essa tua identidade. E aí me chamou a atenção porque esse trecho me lembrou esse livro que eu estou falando. Esse trecho é quando ela vai embora, né? Que eu contei que ela pega a mochila, fala, mãe, estou indo embora, e a mãe nem tchum para ela. O trecho é, abre aspas, fecho o portão e, antes de acelerar o passo, dou uma última olhada para aquele lugar que, mesmo não sendo mais o meu, ainda é a imagem que me vem à mente toda vez que eu escuto ou digo a palavra casa. Para você ver que, mesmo ela não sabendo lidar com aquilo daí, de como era o ambiente para ela, era um ambiente inóspito, um ambiente ruim, ainda era o que ela tinha como referência de casa. Então me chamou a atenção esse trecho que o quanto é problemático, o quanto pode impactar a cabeça da gente o nosso ambiente, tanto para o bem como para o mal. Esse foi o último trecho que eu trouxe. Eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho, porque de fato o livro é muito rápido. E dizer que eu até pensei assim, pô, será que vale a pena gravar esse vídeo sobre esse livro? Não vou ter muito para contar da história, porque a história passa muito rápido, e não é nada demais a história. Mas é justamente aí que entra a sutileza de alguns livros, que ele não te enriquece de história, mas ele te enriquece de reflexões, né? Então, que ótimo livro. É um livro muito curto, eu vou falar um pouco sobre como ele é, né? Então, um livro de R$ 29,00 no Kindle, na capa dura 40. Ele é um livro de 2021, então é bem recente, 264 páginas. Então, não é longo, não. É um livro da escritora Aline Bay, como eu falei, nota 4.7, e ele tem 11 mil
e 200 avaliações. Então, um livro que tem bastante avaliação. É muito bacana você ver um livro com esse número, esse volume de avaliações altas de uma escritora brasileira. Então, é bem legal e eu acho que você vai ler ele muito rápido, vai curtir e tomara que te traga algumas reflexões e conta aqui nos comentários o que você achou dessa resenha, se bateu com o que você entendeu do livro, o que você achou do livro, e me fala qual outro livro que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. E se você achou a história simplesinha, não tem problema, tem livro que você lê e acha nada demais. Eu, inclusive, parei de ler um livro de Dostoiévski, que todo mundo fala, nossa, é maravilhoso, eu estou achando um porre o livro, mas lembre-se, não tem diferença nenhuma entre uma pessoa que não sabe ler de uma pessoa que não lê. Então leia livro rápido, leia livro simples, leia livro pesado, leia livro que a história não te agregue nada, mas leia,